As viagens aéreas estão no nosso dia, na nossa rotina, muito mais do que imaginamos, mas apresentam um custo bem ambiental, que é significativo. As emissões de carbono agravam o aquecimento global e também as alterações climáticas, gerando uma preocupação para o futuro. Parece que agora com solução. Contudo, imagine a possibilidade de voos sem emissão de carbono. Será que é possível? A China tornou isso uma realidade com a criação do motor elétrico de plasma, uma revolução para a aviação. Com essa invenção, as viagens aéreas podem abandonar as emissões de carbono, pavimentando um caminho para um futuro sustentável. Então, vamos analisar este notável motor, o seu funcionamento e suas implicações para os aviões. Nos últimos tempos, motores de plasma têm conquistado um espaço na exploração espacial, nas pesquisas e também no desenvolvimento. São sistemas que utilizam plasma para gerar uma propulsão. Embora a tecnologia ainda esteja em fase inicial, pesquisadores veem nela a solução para viagens aéreas sem emissões de carbono, diferentemente dos sistemas tradicionais, que se baseiam em reações químicas. Já os motores a plasma empregam compostos elétricos e magnéticos para ionizar gases como xenônio, argônio ou criptônio, gerando o plasma. Este é, então, acelerado para produzir uma força que propulsa a nave. Motores a plasma conseguem alcançar velocidades de escape superiores àquelas atingidas por foguetes químicos, sendo até mesmo ideais para viagens espaciais de longas durações. Tais motores diferem por propulsores de íon, que geram impulso através da extração de corrente de uma fonte de plasma. Os propulsores de íons usam grades ou até mesmo ânodos para acelerar os íons, enquanto os motores a plasma usam correntes geradas internamente, como arcos elétricos de alta corrente, entre dois eletrodos para acelerar os íons. Isso resulta numa velocidade de escape menor, mas com uma eficiência muito mais elevada no puxo e no torque. Motores a plasma oferecem vantagens significativas, incluindo eficiências de propulsão. Eles requerem menos combustível que os foguetes tradicionais, tornando-os mais econômicos e também ecológicos. Apresentam vida útil prolongada, com alguns modelos funcionando por anos consecutivos. Além disso, motores a plasmas podem ser acelerados, proporcionando controle exato de velocidade e direção da nave. Adicionalmente a tudo isso, não necessitam de grades de alta tensão nem ânodos cátodos para acelerar as partículas carregadas na fonte de plasma, reduzindo o risco da erosão iônica da grade e simplificando o design do motor. A exaustão do plasma é quase neutra, permitindo o uso de recombinação de íons e elétrons na pluma de escape para neutralizá-la, eliminando a necessidade de um canhão de elétrons. Talvez esse papo tenha ficado muito técnico, mas fica tranquilo que eu vou te contar agora algumas análises, até mesmas feitas pela NASA, sobre o motor. Esses motores produzem a fonte de plasma de várias maneiras, como radiofrequência ou energia de micro-ondas, por meio de antenas externas. Eles exibem versatilidade de propulsores, incluindo argônio e também dióxido de carbono. Testes desses motores ocorrem em missões especiais como o Dawn da NASA, explorando o cinturão de asteroides de Bepi-Colombo da Agência Espacial Europeia em Mercúrio. Os motores a plasma estão em estágio inicial de desenvolvimento e necessitam de pesquisas adicionais para aplicações amplas em viagens aéreas. Apesar de promissores para viagens espaciais, eles possuem algumas desvantagens. Uma delas é a demanda energética alta, como o motor Vermers VR200, que precisa de 200 kW de energia para produzir apenas 5 newtons de empuxo, ou seja, para ser útil em missões espaciais, requer uma energia massiva que é absurda. Colocar esse motor em outros componentes
como reatores de fissão, poderia aumentar o peso da aeronave, desafiando o lançamento espacial. Outra desvantagem é a erosão do plasma, que ocorre quando o plasma termicamente entra em contato com as paredes da cavidade do propulsor e também da estrutura de suporte, podendo provocar até mesmo a falha do sistema. Portanto, são necessários novos materiais e também sistemas de refrigeração para prevenir essa erosão ou até mesmo uma catástrofe maior. O empuxo relativamente baixo dos motores a plasma implica que não são práticos para lançar uma nave em órbita, sendo úteis apenas para operações espaciais. Em contraste com tudo isso, foguetes químicos, por fornecerem mais empuxos, são mais adequados para o lançamento de naves em órbita. Apesar dessas desvantagens, diversas agências espaciais desenvolveram sistemas de propulsão a plasma, como o propulsor de efeito Hall, da NASA no Viosec, e o motor Westman, da Aras Trace Rocket Company. Esses motores já operam no espaço e trazem promessas de reduzir o tempo de viagem entre planetas. O recente motor elétrico de plasma da China marca um progresso significativo. Este novo motor, projetado para operar na Terra, avança na direção de viagens aéreas sem emissões de carbono. A tecnologia poderia alimentar aeronaves e minimizar a pegada de carbono, tornando as viagens aéreas mais sustentáveis. Nos últimos anos, a China investiu fortemente em tecnologia de motores a plasma e na melhoria das viagens aéreas comerciais. Em 2018, a Aero Engine Corporation of China, ou AECC, anunciou planos para desenvolver um motor turbofan CJ-1000AX para aeronaves comerciais, com o objetivo de reduzir o consumo de combustível e também as emissões, além de melhorar o desempenho. Em 2020, engenheiros do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade de Wuhan apresentaram um protótipo funcional de um propulsor de micro-ondas. Segundo eles, ele pode operar na atmosfera terrestre com eficiência e impulso equiparáveis aos motores a jato. Este inovador motor a plasma usa ar eletrificado em vez de gases como o xenônio e torna ele mais prático para o nosso ambiente. O propulsor cria um impulso gerado a plasma a partir de gás de origem que é aquecido e expande muito rapidamente. A nova invenção usa a ionização para produzir plasma de baixa temperatura alimentado a um turbo e também bombardeado com micro-ondas. As micro-ondas modelam os íons que então colidem com átomos não ionizados, produzindo consideráveis quantidades de impulso. O dispositivo inclui um guia de ondas achatado e também um magnetron de 2,45 GHz e 1 kW, especificamente projetados para concentrar as micro-ondas. Isso tudo aumenta a força do campo elétrico e maximiza a quantidade de calor e pressão que o plasma pode ter. Através de um orifício na guia de ondas, um tubo de quartzo é inserido. E o ar que é forçado através deste tubo atravessa uma pequena seção do guia de ondas e sai nas extremidades do núcleo. Quando o plasma se aquece a mais de 1000 graus Celsius, ele gera uma chama similar à de uma onda tocha. À medida que o gás quente deixa a guia de ondas, o impulso é criado, e testes demonstraram que o motor pode produzir até 500 newtons de empuxo e operar continuamente por 30 minutos. Ou seja, ele é aplicável apenas a aeronaves modernas. Os engenheiros perceberam que ajustes no fluxo de ar no compressor poderiam gerar um jato de chama mais prolongado, aumentando a potência desse motor. Motores a jato comuns, infelizmente, se apoiam na queima de combustíveis fósseis. Este processo emite poluentes na atmosfera e contribui para uma alteração climática que já vivemos hoje. Motores a plasma, por sua vez, recorrem a uma eletricidade para ionizar o ar, criando um plasma que emite um fluxo de partículas carregadas em alta velocidade. Este fluxo consegue gerar impulso, que é um dos principais atrativos dos motores hoje em dia.
Um estudo realizado pela Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, aponta que motores a plasma poderiam reduzir as emissões de carbono em até 60% se comparado com os motores a jato que temos hoje em dia. A redução das emissões ajudaria o setor de aviação a atingir as suas metas de diminuição de carbono e a contribuição nos esforços globais de combate à mudança climática. Outras vantagens é que esse motor tem uma eficiência de combustível maior. Os motores a jatos atuais têm uma eficiência de somente 25%, indicando que 75% da energia do combustível se perde em forma de calor ou ruído. No entanto, espera-se que os motores a plasma tenham uma eficiência bem maior, podendo duplicar ou até mesmo triplicar a eficiência dos motores convencionais. Isso poderia se converter em menores custos de combustível, até mesmo para as companhias aéreas, que reduziriam a dependência desses combustíveis fósseis e, quiçá, passagens mais baratas. Entretanto, ainda que apresentem tais benefícios potenciais, existem desafios consideráveis nessa transição para esse motor novo de plasma. Um dos principais desafios está na escalabilidade. Pesquisadores chineses que desenvolveram um novo motor a plasma testaram o mesmo em pequenas escalas, e ainda é muito incerto se a tecnologia poderá ser expandida para alimentar aeronaves comerciais. Isto vai requer investimento bem grande, pesquisas e a superação de desafios técnicos relacionados à geração e também o armazenamento da energia. Um outro desafio reside no custo de desenvolvimento e implementação de motores a plasma. Embora a diminuição das emissões de carbono e o aumento da eficiência possam resultar numa economia de custos no longo prazo, existem custos iniciais relevantes associados ao desenvolvimento e também aos testes dessa tecnologia. Além de tudo isso, o desafio na segurança. Motores a plasma emitem um fluxo de partículas carregadas em alta velocidade, o que pode representar um risco de segurança se não for devidamente controlado. Adiciono também a isso tudo o risco de superaquecimento ou até mesmo a falha do motor, o que poderia levar a um colapso catastrófico que nem o que aconteceu com o submarino do Ocean Gate. Essas questões de segurança devem ser resolvidas antes que os motores a plasma possam ser adaptados para as nossas viagens aéreas comerciais. Apesar desses desafios, há um sinal de progresso no desenvolvimento de motores e também, além de tudo isso, a equipe de pesquisa chinesa e muitas outras empresas pesquisadoras estão explorando o potencial desses motores, incluindo até mesmo a NASA e a Agência Espacial Europeia. Estes esforços estão focados no desenvolvimento de novas tecnologias que podem melhorar a nossa eficiência e a escalabilidade dos motores agora inventados e descobertos. À medida que avançamos em direção ao futuro, que enfatiza a energia renovável e a conservação de recursos, o desenvolvimento de motores a plasma marca um ponto de virada crucial no transporte. E com essas inovações revolucionárias no horizonte, precisamos refletir: que outros avanços extraordinários poderíamos alcançar ao explorar todo o potencial dos motores a plasma? Como isso poderia remodelar o futuro do transporte como conhecemos hoje? E se essas perguntas te deixam com uma pulga atrás da orelha, eu vou te indicar um vídeo que está passando agora na sua tela, onde uma empresa de obra grande, massiva, que carrega toneladas de peso no mundo todo, descobriu um novo motor que, por sinal, não é elétrico, para os seus maquinários como tratores e caminhões ultra mega gigantes. Ficou curioso e quer descobrir um pouco mais sobre isso? Então clica no vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu falo de tudo isso. Inclusive, não esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.